Olá, eu sou a Paula, arquiteta urbanista, faço parte de uma equipe grande de arquitetos e urbanistas que trabalhou na revisão do Plano Diretor Participativo de Brumadinho. Essa apresentação vai tratar do zoneamento urbano municipal. O zoneamento urbano aplica-se a todas as áreas delimitadas pelo perímetro urbano. A gente tem uma apresentação que trata de como foram traçados todos esses perímetros. Juntamente com o zoneamento, é importante entender a tabela de parâmetros urbanísticos de ocupação do solo. A gente tem uma apresentação que trata exatamente desse assunto, dos conceitos de cada parâmetro e dos índices que foram estabelecidos para cada um deles. A gente indica assistir esse vídeo para melhor compreensão do zoneamento urbano. Então, para a gente compreender o zoneamento urbano, é necessário ter acesso à apresentação de perímetros, a tabela de parâmetros urbanísticos, que está explicada também em uma apresentação, e o mapa de zoneamento urbano no Google Earth, que assim vocês vão poder visualizar no detalhe cada área e qual zoneamento ela recebeu. O zoneamento urbano é um instrumento de planejamento que procura regular o uso e a ocupação do solo. Ele vai determinar quais são as densidades e a paisagem urbana que será gerada. Para fazer o zoneamento urbano de Brumadinho, foi feito um diagnóstico extensivo de todo o território, onde foram avaliadas as características ambientais, a capacidade de suporte da infraestrutura urbana, os usos existentes, as demandas dos moradores e as características socioeconômicas de cada local. O zoneamento urbano proposto nesse plano diretor manteve os mesmos conceitos abordados na revisão de 2014. Entretanto, foram feitas adequações com base no diagnóstico realizado e principalmente em detrimento das leituras comunitárias realizadas no território. Algumas das premissas básicas do zoneamento são incentivar as centralidades em outras áreas do município, flexibilizar os parâmetros onde a realidade local é diferente e garantir principalmente a preservação das áreas ambientalmente relevantes. Na proposta de revisão, são estipulados 18 categorias de zoneamento para Brumadinho, que têm seus conceitos definidos nos artigos de 200 a 216 e serão apresentados em seguida. Essas categorias foram formadas para expressar a função principal que se espera para cada região da cidade, bem como definir a forma de uso e ocupação do solo necessárias para desempenhar essa função. Agora eu vou começar a apresentar cada zoneamento urbano e onde ele incide no município. Vale lembrar que para melhor compreensão dessa apresentação, é sempre importante consultar a tabela de parâmetros e o mapa de zoneamento. Ambos estão nos anexos do plano diretor. Essa apresentação se estrutura da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar do conceito geral do zoneamento. Na sequência, vou apresentar a tabela de parâmetros e vou detalhar no mapa onde está localizado esse zoneamento. Mas o importante é vocês interromperem essa apresentação para ler no detalhe as diretrizes de cada zoneamento e para refletir sobre os parâmetros apresentados na tabela. A zona central compreende áreas que atualmente possuem maior diversidade funcional dos usos, representando centralidades significativas ou locais nos quais se pretende fomentar e ou potencializar esse tipo de ocupação. A zona central se subdivide em Zona Central 1 e Zona Central 2. Basicamente, a Zona Central 1 se aplica à sede municipal e a Zona Central 2 nas áreas identificadas como centralidades nos distritos de Brumadinho. Então, assim, nos mapas, nós identificamos nessa mancha vermelho escuro a Zona Central 1, que corresponde aos bairros Centro, no entorno do São Sebastião e de Lourdes. E essa mancha aqui mais vermelho claro são as áreas centrais de Casa Branca, Palhano,
Suzana e, por fim, da região de Aranha. A zona de adensamento compreende áreas que, devido às condições favoráveis de relevo, condições ambientais e de infraestrutura, a ocupação e uso do solo podem ocorrer segundo padrões de maior densidade. As zonas de adensamento se dividem em 4 zonas e nelas é aplicada uma gradação de forma que a zona de adensamento 1 é a mais densa e a zona de adensamento 4 a menos densa. A zona de adensamento 1 se aplica essencialmente na sede municipal, no entorno dos bairros Carmo e São Bento. Já a zona de adensamento 2 se aplica na sede municipal, no entorno da Avenida Itaguá, no bairro Santa Efigênia, no entorno do Salgado Filho e numa porção desocupada ao sul do município. Já a zona de adensamento 3 se aplica na porção norte, numa área desocupada da sede municipal. A zona de adensamento 4 se aplica principalmente nos distritos. Então, corresponde a uma área em Casa Branca, a área de expansão desocupada em Piedade do Paraupeba, a área ao lado da região central de Palhano e em Marques, e na região de Aranha, os zoneamentos aplicados na região de Melo Franco é a zona de adensamento 2 e numa área desocupada de Aranha, a zona de adensamento 3. A zona de adensamento restrito compreende áreas em que a ocupação e uso do solo devem se dar segundo padrões de menor densidade, devido a alguma condicionante e ou restrição, como, por exemplo, proximidade a áreas de preservação, presença de restrições ambientais ou até mesmo a capacidade de suporte do território. A zona de adensamento restrito, assim como as zonas de adensamento, também se subdividem em 1, 2 e 3, e cada uma possui um parâmetro diferente de ocupação que vai representar um tipo de densidade. Na sede municipal, se aplica principalmente a zona de adensamento restrito 1, que são essas manchas amarelas que perpassam principalmente as áreas desocupadas mais afastadas do centro municipal. As zonas de adensamento restrito 2 também são aplicadas numa pequena porção próxima ao Retiro do Brumado e numa porção norte do município. A zona de adensamento restrito 3 é aplicada no condomínio Quintas do Rio Manso. No condomínio Quintas do Rio Águas Claras se aplicou a zona de adensamento restrito 2. Eu vou destacar aqui uma premissa dos zoneamentos que, para as áreas ocupadas, houve a preocupação de enquadrá-las no zoneamento que mais expressava a realidade da ocupação. E para as zonas desocupadas, o objetivo foi traçar que tipo de ocupação se pretendia para aquela área. Dessa forma, foram sendo identificadas no território as áreas ocupadas e em qual zoneamento ela melhor se enquadrava e as áreas desocupadas, qual que era a ocupação que se pretendia. Então, na região de Córrego Fundo e Monte Cristo, foi aplicado a zona de adensamento restrito 2. Na região de Casa Branca, aplicou-se os 3 zoneamentos, sendo que a zona de adensamento restrito 1, mais próxima ao centro, aqui nessa mancha no Jatobá. Predominantemente, as outras zonas de adensamento restrito em verde médio são as zonas de adensamento restrito 2 e essas extremidades que correspondem a alguns condomínios e também o Retiro das Pedras, zona de adensamento restrito 3. Em Piedade do Paraupeba, se aplicou a zona de adensamento restrito 3. Já na região de Palhano, se aplicou a zona de adensamento restrito 2, nas proximidades do Águas Claras, Mãe Terra, Quintiliano e Tumba. Se aplicou a zona de adensamento restrito 3 nas proximidades do Retiro do Chalé e Carneiros e zona de adensamento restrito 1 nas proximidades da Vila Pintinho. Na região de Suzana, se aplicou a zona de adensamento restrito 2
na porção oeste, próxima a Barreiro de Baixo, e na porção leste se aplicou a zona de adensamento restrito 3. Isso porque coincide com a zona de amortecimento e, portanto, é desejada uma ocupação de baixa densidade. Em São José do Paraupeba e região se aplicou a zona de adensamento restrito 2. Em Marinho se aplicou a zona de adensamento restrito 1 porque corresponde mais à realidade local. E em Aranha e região se aplicou a zona de adensamento restrito 3 nas proximidades do condomínio Tiradentes e na Estância Nevada, e nas demais áreas com alguma condicionante de ocupação se aplicou a zona de adensamento restrito 2. A zona de proteção ambiental compreende áreas a serem preservadas ou recuperadas em função de suas características de relevo, geológicas e ambientais de flora, fauna e recursos hídricos. Esse tipo de zoneamento é muito importante para preservar os recursos naturais. Ela possui um padrão de ocupação que visa a proteção. Então, foram demarcadas principalmente as áreas dos recursos hídricos da sede municipal e as áreas de relevância ambiental, perpassando por todo o território da sede. Também em Parque da Cachoeira foi assinalada uma área. Foram assinaladas áreas na região de Casa Branca, áreas principalmente que se encontram atualmente bastante vegetadas, uma área em Piedade do Paraupeba, as áreas de Palhano e região que também tem uma vegetação expressiva e tem relevância ambiental. Foram demarcadas área em Suzana, em São José do Paraupeba e na região de Aranha. É importante frisar que as demais áreas do município que recebem outro zoneamento também possuem suas áreas de preservação. Esse zoneamento de ZEPAM só visa destacar as áreas que têm maior relevância na escala municipal. A Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem, a ZPH, compreende áreas que contêm valores essenciais a serem preservados nos conjuntos urbanos, resultantes da presença do traçado urbanístico original e de tipologias urbanísticas e arquitetônicas de relevante interesse histórico ou paisagístico. Sendo assim, são áreas em que a proposta de parâmetros visa a conservação desse patrimônio e dessa paisagem. No centro de Brumadinho foi demarcada uma área de relevante interesse histórico e também foram reconhecidos os centros, a centralidade de alguns distritos que também têm valor histórico. Então, temos uma demarcação em Tejuco, em Piedade do Paraupeba, em Marinhos e em Melo Franco. Então, o objetivo desse zoneamento é garantir que essas ambiências continuem a existir. Dentre as adequações e adaptações feitas dos conceitos dos zoneamentos elaborados em 2014 e agora implementados nessa nova revisão de 2019 e 2020, está a criação da Zona de Estruturação Urbana, que compreende áreas diretamente afetadas pelos impactos da mineração e ou do rompimento da barragem B1 da mina de Córrego do Feijão e que necessitam serem requalificados urbanisticamente, além de receber a infraestrutura urbana básica e equipamentos públicos de saúde, educação e lazer. Essa zona de estruturação urbana traz uma série de diretrizes que visa tratar essas áreas como prioritárias para a requalificação urbanística, ambiental e social. Sendo assim, foram demarcadas como áreas de estruturação urbana a região do Córrego do Feijão, a região do Parque da Cachoeira e Tejuco. No plano diretor também estão assinaladas a zona de especial interesse social. As zonas de especial interesse social compreendem as áreas urbanas destinadas predominantemente à moradia de população de baixa renda, onde os padrões de ocupação e parcelamento do solo recebem tratamento especial. As subdivisões são Zona Especial de Interesse Social 1A e 1B e Zona Especial de Interesse Social 2, ZEIS 1 e ZEIS 2.
A principal diferença entre elas é que a ZEIS 1 trata das áreas já ocupadas do município e a ZEIS 2 são áreas vazias destinadas à futura ocupação de baixa renda de interesse social. A subdivisão entre ZEIS 1A e ZEIS 1B representa principalmente o padrão de ocupação. A ZEIS 1B tem um padrão de ocupação bem diferente da ZEIS 1A. O tamanho de lotes aplicado é distinto. Essa diferenciação entre os dois padrões de ocupação foram identificados no diagnóstico, onde foram levantadas todas as áreas de interesse social. Sendo assim, foram assinaladas em todos os mapas as áreas identificadas como de interesse social, na região da sede, na região de Casa Branca, em Piedade do Paraupeba, Palhano e região, Ribeirão Rodrigues e Sapé e na região de Aranha. Voltando a frisar que as áreas identificadas foram aquelas levantadas no diagnóstico e que foram apontadas ou como ZEIS 1A ou como ZEIS 1B, segundo o padrão de ocupação. E as ZEIS 2 foram aquelas áreas apontadas pelo município como de interesse para futura implantação de habitação de interesse social. Outra zona proposta é a Zona de Desenvolvimento Econômico, que corresponde às áreas localizadas em macrozonas específicas, ou seja, que não possuem fragilidade ambiental e são destinadas à futura formação de complexos industriais terciários que caracterizam-se pela possibilidade de instalação de equipamentos econômicos de maior porte e impacto. A criação dessas zonas converge para um dos principais objetivos do Plano Diretor, que trata da diversificação das bases econômicas do município de Brumadinho. Essas zonas estão assinaladas na porção norte do município, da sede municipal, próxima à ponte que está sendo implementada, e numa região ao longo da BR-381. Essas duas áreas foram assinaladas pelas características de localização e foram identificadas como favoráveis à implantação de zonas de desenvolvimento econômico. A Zona de Grandes Equipamentos, ZGE, corresponde às áreas urbanas prioritárias para a instalação de grandes equipamentos de uso coletivo e usos relacionados a atividades de interesse público. Foram assinaladas duas áreas na sede municipal para a Zona de Grandes Equipamentos. Uma delas é uma área da Copasa e a outra área está no entorno da MG 040, onde já estão localizados grandes equipamentos do município. E para finalizar essa apresentação, eu trago aqui as áreas urbanas prioritárias para intervenção. O Plano Diretor estabelece áreas urbanas que são prioritárias para receberem intervenções de requalificação urbanística e ou instalação de parques urbanos em algumas categorias de zoneamento. Essas áreas são apontadas pelos seguintes artigos: artigo 201, 204, 207, 209 e 211. Para facilitar a compreensão, o anexo 11, Mapa das Intervenções Prioritárias nas Áreas Urbanas, espacializa as informações descritas nesses artigos. Então, o anexo 11 traz o mapa das intervenções prioritárias das áreas urbanas. Então, na sede e Conceição do Itaguá, são listados 3 parques lineares: o Parque Linear na margem do Rio Paraupeba, o Parque Linear na Fazendinha e o Parque Linear na margem do Rio Manso. Já as áreas prioritárias para a requalificação urbana são apontadas: o acesso à rodovia 040, o entorno da Igreja Matriz de São Sebastião, do Largo da Rodoviária e da Estação Ferroviária, o Centro Comercial de Brumadinho, a Rua Itaguá e o Largo da Casa da Cultura Carmita Passos, a Avenida Inhotim e o Núcleo Histórico de Conceição do Itaguá. Já na macrozona de requalificação urbanística, econômica e ambiental, são apontadas 4 áreas prioritárias para a requalificação urbana, que são Parque da Cachoeira e Parque do Lago, Núcleo Urbano do Córrego do Feijão, Núcleo Urbano de Tejuco e Pires. Em Casa Branca é apontado a área central de Casa Branca,
Já em Piedade do Paraupeba, o Centro Histórico de Piedade do Paraupeba. Em Aranha e região, a área central de Aranha e a Praça de Melo Franco. E, por fim, a Estação Ferroviária de Marinhos. Finalizamos aqui a apresentação dos zoneamentos urbanos. Vale lembrar que é importante consultar a lei para ter um maior detalhamento dessas informações e também, como material de referência, consultar a apresentação de perímetros urbanos, a apresentação dos parâmetros urbanísticos e a tabela, e também como material importante de consulta é o mapa de zoneamento disponível no Google Earth. Com esses materiais, consultando mais pausadamente, vocês terão acesso a todas as informações e poderão nos ajudar a construir essas informações para a minuta final do plano diretor.